Fala galera, olha aqui eu de novo trazendo mais uma novidade para vocês. A arquitetura gótica, iniciada na França, foi utilizada principalmente em grandes catedrais. O estilo gótico buscava grandiosidade na composição e foi marcado pela evolução construtiva. O termo gótico foi bem abrangente na arquitetura, pois suas características e estilo puderam ser mais facilmente reconhecidos. Essas características são as grandes janelas. Os vitrais são uma das marcas da arquitetura gótica. Eles se tornaram maiores e mais coloridos, aumentando a luminosidade do interior das catedrais. As rosáceas, assim como os vitrais, tinham como objetivo iluminar o interior da construção, mas ficavam numa posição mais alta e quase sempre nos portais das entradas. Já os clerestórios, a parte de uma nave iluminada naturalmente por um conjunto de janelas laterais do andar superior das igrejas do estilo gótico. Os arcos botantes são estruturas em forma meio arco e que são construídas na parte exterior da edificação, que servem para apoiar as paredes e as abóbadas. As abóbadas nervuradas são estrutura de cobertura que formam as abóbadas com nervura, em arcos quebrados ou ogivais. As nervuras descarregam o peso da cobertura diretamente nos pilares. Já os contrafortes, estrutura de reforço nas paredes das fachadas para receberem cargas da estrutura da edificação. As plantas góticas reúnem composição ordenadas e unificadas devido à autonomia geométrica da estrutura. O período gótico passou por algumas fases de diferentes maneiras e diferentes países. O gótico primitivo, em que a origem do estilo se deu no norte da França, entre 1137 a 1144, da reconstrução orientada pelo Otávio Suger na Abadia de Saint-Denis. A Abadia de Saint-Denis era o monastério da real família francesa. Foi reconstruída posteriormente por Suger. A reconstrução da abadia em 1137, a preocupação com a iluminação, fez que Suger planejasse o uso de luzes coloridas projetadas pelos grandes vitrais. Suger e seus arquitetos construíram o primeiro exemplo que acabaria se tornando conhecido como estilo gótico francês. Mas, infelizmente, a abadia foi uma vítima da rebelião da Revolução Francesa contra a igreja. Sua cobertura de chumbo foi demolida, seus túmulos reais profanados e seu santuário inovador utilizado como armazenamento de grão. A salvação da abadia anterior veio pelas mãos de Napoleão Bonaparte, que nomeou François Debrett para restaurar a igreja. Debrett, que trabalhou mais como um decorador, sendo substituído pelo Viollet-le-Duc, que fez de tudo o que podia para substituir o trabalho de Debrett pela reconstrução mais precisa que existe hoje. A Catedral de Lyon foi construída no século XII e XIII, é um dos exemplos mais importantes unificados do início da arquitetura gótica. A igreja serviu como a Catedral da Diocese de Lyon até 1802. É uma das mais elaboradas e mais preservadas das primeiras catedrais góticas francesas. Já entrando na fase do gótico pleno, as construções após a incorporação dos arcos botantes nas catedrais foram cada vez mais aperfeiçoadas, no que foi possível construir as edificações com características artísticas e estruturais. As catedrais Notre-Dame de Chartres são exemplos de arquitetura gótica plena. Os elementos estruturais visíveis, especialmente as nervuras das abóbolas e os colunetos, eles são esbeltos e profundamente marcados. Na Catedral de Saint-Chapelle, em Paris, a edificação possui paredes que são construídas praticamente em vidro, pois os montantes de pedra foram reduzidos ao máximo. Então é isso, galera. Vimos um pouco sobre a arquitetura gótica e encerramos aqui nossa viagem por esse grandioso período. Até mais!